Então, o que eu vejo é que nós teremos mesmo um apoio, uma coalizão de nações, na minha maneira de entender, uma coalizão de nações, tanto democráticas, literalmente da Europa, porque esse último reinado que vai se levantar como anticristo, lá na estátua de Daniel, capítulo 2, ele é uma união de todos os reinos que vieram antes dele. Entendeu? Porque é uma estátua só. Começa com a cabeça, que é a Babilônia, depois os médios persas, que são o ombro, depois vem a Grécia, né, que é o ventre, depois Roma, que são as pernas, e o último dos reinados, com 2 pés divididos, misturado barro com ferro, que, na minha opinião, é o Império Romano reconstruído. Mas eu acredito na possibilidade de um acordo de paz entre barro sendo nações democráticas e ferro sendo nações mais teocráticas e mais firmes, como, por exemplo, os muçulmanos. Agora, serão homens que se juntarão para dar apoio a esse governo único mundial que proporá uma paz que precisará de uma religião que será sincrética. Porque, gente, eu creio que essa religião do anticristo ela vai ter elementos de todas as culturas. Porque é o próprio acordo de Abraão, né, que foi feito, porque tanto judeus quanto cristãos quanto muçulmanos são filhos de Abraão. Então o acordo de Abraão nada mais é, olha, vamos ver o que nós temos em comum e aquilo que nós temos diferente a gente respeita. E aí criar-se-á uma religião que vai unir todas essas coisas dentro dessa nova mentalidade de que nós precisamos vencer o caos e só vamos vencer o caos se nós estivermos unidos. E aí as pessoas vão até abrir mão, olha, tudo bem, eu abro mão de dizer que Jesus é o único caminho em prol de paz no mundo. Eu abro mão de que o Messias não veio porque eu posso até aceitar Jesus, embora ele para mim seja só um profeta, em nome de um reino de paz. Então, eu penso que ali na Bíblia, quando fala de reino, é Basileia, né? E quando fala de reis, é basileus. São pessoas mesmo. Temos mais uma aqui para os dois. Daniel quer completar? Quando se quiser completar, só chamar aí, tá, Daniel? Beleza, não, tá perfeito. Pode passar para a próxima aí, tá que ficou completinha a resposta. Tá bom, vamos lá. O Tiago Martins. O Apocalipse descreve a abertura de selos, o toque de trombetas e o derramar de taças da ira de Deus. Esses eventos são simbólicos ou devemos esperar manifestações literais no mundo físico? Quer responder primeiro, Daniel? Pode ficar à vontade, pastor. Tranquilo. Bom, o livro de Apocalipse fala de 7 selos. Começa no capítulo 4, capítulo 5, João ele é arrebatado, ele está na presença do trono de Deus, e ali ele ouve alguém dizer, quem é digno para... Deus está sentado no trono segurando um pergaminho selado por fora e por dentro com 7 selos. O que é este tempo, o tempo da grande tribulação? O tempo da grande tribulação é o tempo em que Jesus vai tomar de volta o controle do mundo das mãos de Satanás. Quando o homem pecou, ele entregou para Satanás a autoridade sobre o mundo. Aquilo que Deus deu para o homem, que ele deveria dominar sobre o mundo, deveria crescer, multiplicar, ele perde essa autoridade e passa para Satanás. Isso fica evidente quando Jesus diz, vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Ele está dizendo que o diabo é o príncipe desse mundo. Depois, também quando Jesus ele é tentado lá no capítulo 4 de Mateus pelo diabo, na terceira tentação, Satanás oferece, se você prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos desse mundo. Jesus disse, não, eles não são teus. De fato estavam na mão dele, mas aquele pergaminho, aquele livro, né, para a gente chama de livro, mas era um pergaminho selado por fora e por dentro, é uma escritura de propriedade. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, a partir de agora, o reino deste mundo será do Cristo. Jesus vai tomar de volta esta autoridade que era
do diabo vai voltar de volta para ele e depois ele, inclusive, vai reinar os 1000 anos aqui na Terra. Portanto, esses 7 selos são símbolo de 7 elementos concretos de juízo que acontecerão na Terra. E são 3 setes de juízos. 7, quando eu estou dizendo, não é só o número 7, mas é na palavra em inglês, né? São 3 grupos de juízo. Os 7 selos, os 7 trombetas e depois as 7 taças. Eles são cada vez mais duros, que vão provocar destruição e morte na terra. Até que no final, lá no capítulo 19 de Apocalipse, na batalha do Armagedon, Jesus Cristo vem descendo sobre a terra para destruir todos os seus inimigos, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prender Satanás por 1000 anos, para que ele, durante 1000 anos, ele possa governar na terra com justiça, equidade e juízo, para que o mundo saiba o que é realmente ser dirigido por Deus e o que é um mundo de paz, né? De justiça através do governo de Cristo. Então, na minha opinião, são 21 juízos que vão se tornando cada vez mais poderosos e cada vez mais tomando. Muita gente vai falar, poxa vida, mas Deus, ele é tão bom, por que ele está permitindo? Porque claramente Deus está agora julgando o mundo que escolheu rejeitar a sua oferta de graça e de misericórdia. Tanto isso é claro que tem um determinado momento que as pessoas vão fugir para os montes, e ali literalmente eu creio que são os bunkers, né, que estão sendo criados aí pelos bilionários, onde as pessoas vão dizer, livrai-nos da ira daquele que está sentado do trono e do cordeiro. Quer dizer, a humanidade saberá que o juízo vem de Deus, mas o Apocalipse diz, mas não se arrependeram para dar glória a Deus. Ou seja, as pessoas elas estarão reconhecendo que o juízo está vindo de Deus, porque o governo do anticristo, muita gente pensa que é só o anticristo que vai perseguir e matar. Não. O maior juízo virá do próprio Deus. E Deus vai estar mostrando, assim como na época do Egito, Faraó resistia a Deus, Deus mandava uma praga. E a praga acabava com os egípcios e o povo judeu era guardado. Nesse período, Deus vai fazer coisas assim, estabelecer o juízo, até que no final ele vai descer, né, lá na batalha do Armagedon, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai ter um grande terremoto e todos os inimigos de Deus vão ser mortos. E aqueles que se mantiverem vivos, eles vão poder entrar no milênio para viverem o governo de Cristo de paz de 1000 anos, o verdadeiro governo de paz, não o proposto pelo anticristo, mas aquele que Jesus vai fazer. Mas, na minha opinião, eles são juízos literais, acontecem na terra, são juízos na natureza. A Bíblia diz que vai morrer metade da população do mundo. Primeiro morre um quarto, depois morre um terço. Então, se pegar, vamos supor que a humanidade tem 8 bilhões, um quarto de 8 bilhões são 2 bilhões, sobra 6. Depois morre mais um terço de 6 mais 2, ou seja, morrem 4 bilhões. Para quando tinha 8, vai ser metade da população, vai se reduzir com as catástrofes, com as guerras, com as mortes e pandemias e tudo mais. Mas são juízos para que o mundo seja trazido de volta para as mãos de Cristo. Então, essa quebra dos selos é uma quebra para que a escritura de propriedade da terra volte para as mãos de Cristo. Né? Por isso que Deus entrega aquele livro para Jesus, no momento em que João está vendo aquela cena na sala do trono. Daniel? Sensacional. Muito legal. Eu só queria trazer exemplos práticos disso e provocar estimular, né, abrir aqui uma reflexão. Pensem só, os poderosos do mundo que servem ao mal e recebem do mal poder, dinheiro infinito, acesso à cultura, arte, cinema, educação, economia, esses caras estão programando duas coisas. Primeiro, implementar um governo controlado pelo anticristo. Segundo, se preparar para o juízo de Deus, ok? E aí você pensa, Eles já os sabem caras que vai com ter. dinheiro infinito
tecnologia infinita, ciência da mais alta patente, Vale do Silício. Vamos supor que lá no Vale do Silício, os caras da alta tecnologia, muitos ali servem a Lúcifer. Em que eles estão preparando? Tecnologias para dominar o mundo e tecnologias para se proteger dos selos, das trombetas e das taças. Então, o que esses caras estão fazendo? Como o querido Lamartine falou, criando bases subterrâneas. Só que qual seria a melhor maneira para ele criar uma base subterrânea, para ele se proteger do juízo de Deus, ou tentar se proteger, porque não vai adiantar? Qual seria a melhor maneira dele fazer isso e dizer que não estava fazendo? Ele criar uma empresa que é para criar túneis. Não, a gente está querendo criar túneis para melhorar o trânsito. Ah, Daniel, cita um exemplo. Uma empresa do Elon Musk que ninguém conhece, chamada The Boring Company, que é uma empresa só de túneis. Dizem que esse negócio, estou fazendo túneis para melhorar o trânsito, é a desculpa para ele usar a sua enorme fortuna para tentar preparar essa elite aí para se proteger na hora que começar a cair, meu irmão. Taça, juízo, trombeta em cima da cabeça deles. Porque Deus vai dar para eles a opção de controlar o mundo, mas depois vai descer um monte de bomba na cabeça deles. E outra coisa, seria tão legal se a humanidade se tornasse uma espécie interplanetária. Vamos tentar montar uma colônia em Marte. A pergunta que eu faço é: será que essa ideia de ir para Marte é também para essa elite aí tentar fugir do juízo de Deus? Eu digo, se for, não adianta nada, porque não vai resolver também não. Mas será que é isso? Fica a reflexão aí para vocês.